Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Vamos guardar desse texto que o irmão leu, então, não precisa voltar lá. Deus é o arquiteto e edificador. Então, em face a tudo que o irmão disse, se Deus não fosse esse arquiteto e edificador, certamente aquilo que ele se propôs a fazer iria ir por terra, né? Mas ele mesmo começou e ele mesmo vai completar. E nós vamos ver isso, como eu disse para os irmãos, a gente tem caminhado para os momentos finais desse encargo, né? Um grande encargo que o Senhor depositou sobre os meus ombros. E a gente tem olhado um pouco para o Senhor Jesus nesses últimos dias, tudo aquilo que Ele fez. E assim não será diferente nessa noite, por isso quis destacar essa expressão aqui: Deus é o arquiteto e edificador. Então vamos juntos abrir em Provérbios. Provérbios, capítulo 9. Vamos ler apenas o verso 1. Provérbios 9, 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te damos graças, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, aquilo que já ouvimos, aquilo que certamente o Senhor trará a nós ainda nesta noite. Continuamos, Pai, unidos na mesma súplica. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a esperança que o Senhor tem assim que nos chamou. Esperança em Cristo pela ação do Espírito Santo habitando na igreja. Então nós estamos aqui, Senhor, para que verdadeiramente o Senhor possa alcançar os nossos corações e mudar o curso das nossas vidas. Bendito sejas, ó Jesus, para todo sempre. Amém. Então, 103º tempo em torno deste tema, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Temos como texto base, Efésios capítulo 1, os versos 9 a 11, e Efésios 3, os versos também de 9 a 11. Ali nós temos o eterno propósito revelado no capítulo 1, e no capítulo 3 nós temos a essência, coloquemos assim, então, da responsabilidade da igreja de manifestar aquilo que Deus, então, pré-ordenou para Cristo e a sua noiva, e essa ordenação deve ser manifesta, então, de acordo com o eterno propósito. Hoje, então, nós vamos ver, e apenas um título sugerido, as 7 colunas da sabedoria. Então, 103º tempo, as 7 colunas da sabedoria. Então, obviamente que 7 não são igual, não é igual a 3, mas quando nós olhamos para o que a Bíblia traz de relação dessas 7 colunas, nós temos uma figura primária, então, do candeeiro. É o candeeiro que traz uma figura visível dessas 7 colunas. E o candeeiro se divide em 3 partes, São 3 hastes de um lado, 3 hastes de um outro lado e uma haste central. Então, nós temos aí 3 mais 1 mais 3. Então, 3 realidades, coloquemos assim. Isso tudo, obviamente, pode ser abordado de outras maneiras, o candeeiro, Tem inúmeras formas de abordarmos o candeeiro. Mas ele revela essa primeira luz para nós aí dessas 7 realidades, que aqui então o autor chama de 7 colunas. Em Isaías capítulo 11, apenas para o seu registro também, os versos 1 e 2, nós temos um pouco mais de luz ali também com relação a essas 7 colunas. Ali nós temos as 7 qualidades do caráter de Cristo também atribuídas ao Espírito. Então, em Isaías 11, as qualidades, pelo menos 7 qualidades do caráter de Cristo, que também são atribuídas ao Espírito Santo. Então, aí já temos um pouco mais de luz dessas 7 realidades. Essas
qualidades, então, do caráter de Cristo expressa no Espírito Santo, serão de novo trazidas a nós com um pouco mais de luz em João capítulo 14, ali pelo verso 16, 15, 16, 17. Então o Senhor Jesus vai explicar ali que quando ele subir, ele iria enviar outro de uma mesma qualidade, ou seja, o Espírito Santo viria e ele traria esse caráter de Cristo, e o trabalho dele então agora é imprimir o caráter de Cristo na igreja. Se nós pudermos obter um pouco mais de luz, nós já estudamos, e graças ao Senhor por isso, Hebreus capítulo 1, né, os versos de 1 a 4. Ali nós temos mais claramente, agora voltando o foco para o Senhor, as 7 glórias de Cristo. Né? Então nós vemos essa mesma realidade. Se você estudar, você verá a beleza disso. E poderíamos ir também a Apocalipse de um modo geral. Há ali no mínimo um aspecto, há muitos, né, do número 7, porque fala de completude, né? O Apocalipse aponta para essa revelação completa do nosso Senhor, mas ali especialmente então as 7 visões de Cristo em Apocalipse. Então o número 7 está espalhado por toda a Bíblia, né? Nós vamos considerar então uma realidade que nós já vimos em Tiago, com o irmão João, mas ali também há 7 realidades da sabedoria, tá? Então nós vamos ler esse texto junto. Eu pedi aos irmãos que abram então em Tiago. Tiago, é aqui que nós vamos nos deter nesta noite. Tiago, capítulo 3. Apenas o verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Então nós temos aí 7 características da sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria é uma pessoa, também expressa para nós ali em Provérbios 8 e 9, né? Essa pessoa obviamente é o nosso Senhor Jesus. Então nós vamos partir desse princípio que o nosso Senhor é a sabedoria, e essa é a sabedoria que vem do alto. Como nós estamos então vendo o eterno propósito, com a ajuda do Senhor, sem precisar forçarmos em nada a palavra, nós vamos procurar ver então essa separação, né? 3 realidades iniciais, que digamos assim, são estabelecidas na eternidade, uma realidade natural ou histórica, ou no que toca então a ação do Senhor e a nossa, uma realidade muito importante, com base nessa expressão aqui de Tiago, e depois então como que 3 consequências ou recompensas ou ações que nós devemos ter a partir do entendimento das 3 eternas, essa prática, e 3 resultados então. Então assim nós construímos essa realidade de 3 a partir das 7 colunas, com uma divisão que a Bíblia faz bem claramente, né, nessa realidade. Se você vê as 7 glórias de Cristo, você também pode dividi-las assim como nós vamos fazer, tá? É uma outra forma de abordar as 7 glórias ali em Hebreus, tá? Então, para a letra A, então nós vamos dividir em 3, né, como temos o costume. Então, para a letra A, nós vamos pegar essas 3 primeiras qualidades da sabedoria, e nós vamos ver uma a uma. Então, vamos colocar as 3 juntas. Então, pura, pacífica e indulgente. Pura, pacífica e indulgente. Então a letra A nós vamos deixar de um lado, né, ou em primeiro lugar. E essa letra A então, se você quiser colocar um subtítulo aí para ficar mais fácil o seu entendimento, são as ações de Deus com base no eterno propósito. Aqui nós já vamos ligando então com o eterno propósito. As ações de Deus com base no eterno propósito.
Então, seguindo, a primeira dentro da letra A, então é pura. O que significa ela ser pura? É o que o texto começa a dizer aqui em Tiago. Ela é de Deus. Esse é o sentido dela ser pura aqui. Ela é do alto. Então, por ela ser do alto, a primeira característica que estabelece o princípio da sabedoria é que ela é pura, né? Ela é do alto, ela é de Deus. Ela tem início e fim em Deus mesmo. Ele é a essência pura da sabedoria, né? E ele, então, Deus se manifesta como uma essência mais explícita, então, obviamente, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, para que nós ilustremos essa relação de pureza, né, da sabedoria, os irmãos podem abrir em Jeremias 29. É um texto que certamente a maioria de nós conhece, mas assim que lermos, iremos falar algo então, por que lemos esse texto. Jeremias 29. Vamos ler os versos 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares que vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Por que nós lemos esse texto? Porque esse é um dos textos que, ainda que aponte para a realidade literal do povo de Israel enquanto foram exilados na Babilônia por conta da desobediência, então o Senhor encerrou eles no exílio. Essa é uma realidade para a igreja também. A igreja ainda hoje, no que toca ao lugar que ela vive num cativeiro. Esse mundo para a igreja é um cativeiro, e muitas vezes muito mais astuto do que a gente imagina. Mas nós olhamos para esse texto e nós vemos o eterno propósito completo, ou seja, puro aqui. Deus, ele de alguma maneira, por conta das ações ali de Adão, então ele nos enviou para essa terra, porque ele expulsou Adão e Eva do jardim, por conta do que eles deixaram de fazer, no caso ali, crer e obedecer. E só que Deus não deixou eles jogados, Então nós vemos essa pureza, essa ação de Deus não sendo maculada por conta das ações do homem, e assim é até hoje, Então, essa é uma realidade que nós já começamos a aplicar na nossa vida. Então, nós estamos num cativeiro, vamos colocar assim, existencial, no que toca ao nosso tempo de existência, Todos nós estamos presos a esse mundo com maior ou menor fixação, inevitavelmente. Mas a boa notícia é que quando nós olhamos para o Senhor e oramos para com Ele, agora que somos filhos dele em Cristo Jesus, irmãos, não há nenhum laço que nos prenda nesse mundo. Mas ainda a essência maior desse texto é mostrar que, olha, o Senhor está no controle. A impureza do homem, a perversidade do homem, a maldade do homem, tudo isso por fruto do pecado que veio então ser introduzido na humanidade por conta da ação e resposta de Satanás e do homem, isso não mudou em nada a pureza do plano de Deus. Então essa haste inicial, e aqui nós não vamos determinar ordem nenhuma, vamos deixar a centralidade aí para a do meio, que é a mais importante no que toca o eterno propósito, não foi mudado, irmãos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então essa sempre foi a intenção de Deus.
desde o momento que ele criou Adão e Eva. Pensamentos, então, de paz e não de mal. Então, se assim segue, nós temos a segunda característica aqui dentro da letra A ainda, né? A sabedoria, ela é pacífica. Então, nós estamos dentro da letra A, né? São três: pura, pacífica e indulgente. Então, a outra aqui é pacífica. Pacífica significa, em sua tradução mais pura, coloquemos assim, justificadora. Justificadora. Então você vê aí, continuamos com a ação de Deus vinda em direção ao homem. Qual texto nós podemos colocar com relação a essa paz justificadora? Acho que não tem nenhum outro texto tão maravilhoso como Romanos 5:1, né? Pode tomar nota aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa sabedoria, ela é pacificadora. Ela, pela justificação, ela trouxe paz. Então, vá vendo essa sequência, irmãos, por favor. A pureza de Deus não foi maculada. Então, ele seguiu o plano que já tinha sido estabelecido. Porque ele, na eternidade, por ser presciente, ele sabia o que iria acontecer com o homem. E ele não interviu, ele não livrou o homem das suas escolhas e das consequências. Então, que Deus maravilhoso nós temos, porque você é livre. Você e eu somos livres. Porque nós cremos em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, hoje você é livre em Cristo. E isso traz para você e para mim a essência da vida cristã, que é uma obediência responsável. Nós temos capacidade, porque somos livres, de escolher obedecer ou não. Aquele que não é de Cristo, ele não tem escolha. Ele é escravo do pecado. Ele não tem escolha. Não tem escolha. Enquanto não chega o tempo que ele é apresentado a oportunidade de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mediante o que Cristo já fez na cruz, ele é escravo. Nós não. Nós não deveríamos viver como escravo da carne. Capítulo maravilhoso, Romanos 8, que é o capítulo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para nos livrar, então, dessa escravidão na prática, ou trazer aquilo que já é real para a prática, para a nossa realidade. Então, a sabedoria, ela é pacificadora, ela é justificadora. Mas, por ser, então, imutável e pacificadora, ela também é indulgente. Indulgente significa perdoadora. Perdoadora. E aqui você pode tomar nota, então, de um texto que certamente você também conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pedi para você abrir, porque certamente você conhece esse texto, todos nós conhecemos muito bem. Então, a sabedoria, ela não muda, ela é pura, ela é imutável, e uma vez então ela tem um objetivo, é justificar e trazer a paz. E como ela realizou isso? Por meio da indulgência, ou por meio então do perdão. Então, mais uma vez, irmãos, o perdão de Deus em Cristo está disponível para qualquer ser humano que creia. Qualquer um que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Deus, por não mudar, tem que dar a esse ser humano paz. Viu a completude disso? Deus não pode dizer assim: eu não te perdoo. Não. Por quê? Porque ele é puro, ele é imutável, e ele também é destinado a justificar e a pacificar, e isso por meio então de perdoar. Só que o perdão de Deus só vem por um caminho. Só há um caminho. Na verdade não é um, é o caminho.
porque só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Então nós completamos esse primeiro lado, vamos colocar assim, do candeeiro. E esse lado todo é voltado para a ação de Deus em direção àquilo que ele se propôs a fazer. Então ele se propôs a não mudar, louvado seja o Senhor, né? Nós não somos consumidos, por quê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por que ele não muda? Porque aquilo que ele estabeleceu, ele vai cumprir. Então ele gerou a partir disso, né, o desejo, manifestou o desejo de trazer a paz, e essa paz foi expressa no perdão dele, que veio em Cristo Jesus. Então é todo um lado, né, dessas 7 colunas que traz essa beleza do caráter de Deus em direção, então, a glorificar o Filho e juntamente com ele a igreja. É isso que nós vemos então, agora sim, na letra B. Então, seguindo a ordem de Tiago 3,17, a quarta qualidade, então, lá de Tiago, que se torna a letra B aqui para nós, é a qualidade tratável. Tratável. Tratável significa conciliadora. Vamos ler um texto, então. Mas antes de ler, se você quiser colocar um subtítulo aí para ficar mais fácil para a sua compreensão, né? Então aqui nós temos as ações de Cristo e o nosso chamamento à cooperação. As ações de Cristo e o nosso chamamento à cooperação. Então, tratável, conciliadora. E nós vemos aqui então a ação de Cristo e o nosso chamado à cooperação. Vamos ler então o texto junto, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versos 18 a 21. Diz assim: segundo aos Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Claro que essa é uma palavra, em primeira instância, particular do autor dessa carta, Paulo e os seus cooperadores, né? Nós nunca devemos importar essas palavras automaticamente para nós, tá? Seria uma soberba muito grande nos igualarmos a Paulo nesse nível aqui de autoridade que ele está sendo levado a manifestar por conta da desobediência desses irmãos em Corinto. Mas é claro, irmãos, que aqui há um princípio muito importante, né? Então, qual é essa ação de Cristo no nosso chamamento à cooperação? Na verdade, essa ação de Cristo, ela passa como que um desenrolar do eterno propósito. Ou seja, como que nós ligamos isso? Na verdade, nós temos aqui nesse texto a essência, se você buscar estudar um pouquinho, de Efésios 1:10. Efésios 1:10 fala de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Aqui é o mesmo sentido. Deus já fez em Cristo uma reconciliação. Porque, irmãos, quando Adão pecou,
o que ele fez com tudo que Deus tinha dado, inclusive consigo mesmo? Ele se separou de Deus. E não só isso, ao se separar, ele já ficou subjulgado a Satanás. Por isso que Paulo, escrevendo Romanos capítulo 8, ele vai dizer que até a criação geme. E nós vemos Satanás ali como esse governador momentâneo de tudo aquilo que o pecado tocou. E qual é o desejo do Senhor? Reconciliar. Por isso essa haste central. Então Cristo, como haste central, ele veio para reconciliar tudo aquilo que havia sido desconciliado. E por quê? Porque ao reconciliar, ele pode levar a cabo o eterno propósito. Então Deus vai encher todas as coisas com Cristo. E essas coisas cheias serão reconciliadas, cheias de Cristo, em Cristo. Então ele será tudo em todos que foram cheios dele mesmo. Esse é o eterno propósito. Esse é o ministério da reconciliação. Então às vezes nós resumimos esse ministério só no que toca à salvação do outro. Sim, aí há uma parcela muito importante. Como o próprio texto diz, nós somos de alguma maneira então embaixadores dessa reconciliação. Mas será que esse papel de embaixador se resume, aqui apenas com muito temor, se resume apenas em buscar almas? Não, irmãos, porque alcançar uma alma pela ação do Espírito Santo mediante a palavra é apenas trazer essa alma para o lugar que Deus designou para que ela pudesse ser cooperadora, agente de conciliação. Ela vai sendo cheia de Cristo, de tal maneira que ela transborde isso. E todos nós devemos ser assim. Assim como essa haste central, irmãos, se você olhar o candeeiro, ela mantinha as hastes laterais com óleo transbordante. Então, esse é a essência da sabedoria, esse ministério da reconciliação. Porque tudo será levado, não só no fato, porque no fato já existe, tudo já está, debaixo dos pés de Cristo, mas isso vai ser manifesto para todo olho ver. Porque os pés de Cristo, segundo a Bíblia, é a igreja. Então nós vemos esse ministério. Por isso que Paulo, quando ele vai tratar dessa posição espiritual dele, ele vai usar essa expressão aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Irmãos, isso aqui, para quem abre a boca para falar sobre Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. E hoje em dia, cada vez mais, está sendo tratado a realidade de Deus de uma forma leviana. Então, irmãos, não percamos, tudo que Deus espera da sua igreja é que ela possa estar adornada, alinhada, conciliada, vestida, para ser manifesta em glória com o Filho. Naquele momento que ele se revelar o cabeça de tudo, nós que estamos contemplando de glória em glória, somos transformados à sua imagem. Como? De glória em glória, pela ação do Espírito Santo. Então esse processo é um processo que nós estamos participando. E esse momento de conciliação terá o seu ápice. Nós seremos um só, para todo olho ver com o Senhor. Um só. Aí todos verão, todos verão, porque o Filho veio. João capítulo 17. Então a essência da sabedoria, essa haste central, ela chama a igreja a se colocar em cooperação com o próprio Senhor Jesus
no cumprimento de tudo que ele estabeleceu. E se há uma essência para que isso seja real, é a obediência. Por quê? Porque a conciliação ela se dá por meio de fidelidade. Pequenos ou grandes, muitos ou poucos, vistos ou não vistos, pequenos atos de fidelidade. E aí, de uma forma individual, você vai obedecendo e vai se conciliando cada vez mais com o Senhor, assim também eu, assim também nós como Assembleia, vamos nos conciliando com o Senhor naquilo que toca o papel nosso nesta cidade. Então tudo se dá por pequenos atos de obediência. Nós estamos caminhando há 10 anos, várias propostas de mudança já vieram a nós. Entendemos do Senhor que deveríamos seguir da forma que temos seguido, porque entendemos que assim estamos obedecendo ao Senhor. Não estamos buscando formas de homem, temos buscado a forma do Senhor. Então, tratável, entende? O tratável, ele vai como se ele fosse realmente tratando para nos fazer parecer com Ele, nos encaixando, nos conciliando com Ele, até que Ele seja o cabeça, verdadeiramente, na experiência de um corpo que o obedece. Então essa é a letra B, e a principal, então, dessas 7 qualidades, né, do caráter de Cristo, expressa então a luz do eterno propósito. E então, letra C, pode voltar, por gentileza, lá para Tiago. Claro que nós poderíamos abordar, se você está aí olhando, plena de misericórdia e de bons frutos, como 2 qualidades. Se não me falha a memória, acho que o irmão João abordou separadamente, né? E não há problema nenhum nisso, tá? Porque dependendo da forma que você aborde, você pode abordar a misericórdia e os bons frutos como 2 atos separados. Mas se você observar a própria forma de escrita do Espírito Santo, ele coloca um E ao invés de uma vírgula, diferente de todas as outras demais características, tá? Então isso é um detalhe que em primeira mão pode ser deixado de lado, dependendo da abordagem que for feita, mas nessa abordagem que estamos fazendo aqui, é necessário então que elas se tornem uma só. Por quê? Então, para aqueles que estão anotando, letra C, essas 3 qualidades aí. Primeira, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Um subtítulo para talvez você ter um pouquinho mais de clareza dessa letra C, assim como fizemos na letra A, na letra B, na letra C. Então teríamos aqui o resultado de nossa cooperação com Cristo. O resultado de nossa cooperação com Cristo. Então me permito colocar um destaque, e também, se não me falha, o irmão João trouxe esse destaque, e eu faço questão de repetir. Nós poderíamos colocar que essas 3 qualidades aí, ou até mesmo nesse caso, as 4 aí, todas elas devem chegar à plenitude. Por isso essa palavra plena aí é muito importante. Por quê? Porque é um processo que está acontecendo, e esse processo atingirá a plenitude. Quando isso? Quando você for para Cristo, ou quando o Senhor te buscar, se você ainda estiver nesse tabernáculo. Mas é o findar do seu tempo pessoal com o Senhor. Bom seria que a minha e a sua misericórdia e bons frutos, a nossa imparcialidade e a nossa veracidade, a nossa vida sem fingimento, fosse plenamente de
com características de misericórdia e bons frutos, plenamente imparcial e plenamente verdadeira. Então esse é um caminho a ser percorrido. Por quê? Porque Deus não muda, porque Ele trouxe paz, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos chamou à cooperação. Então Ele está caminhando conosco, para que nós possamos então trabalhar essas realidades nas nossas vidas. Tá? Para então a primeira expressão aí, como nós temos na letra A, nós vamos ver a primeira, então plena de misericórdia e bons frutos. Plena de misericórdia e bons frutos. Para essa qualidade, gostaria de ler aí em Tiago mesmo, capítulo 2, verso 13. Os irmãos já vão entender por quê. Então, Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, João já abordou esse texto de uma forma tremenda, não há necessidade de voltarmos ao que ele falou, mas eu queria aplicar isso aqui, irmãos, no nosso contexto aqui, como contempladores do eterno propósito. Muito se fala em produzirmos bons frutos, e amém por isso. É necessário sim que nós possamos expressar no nosso viver, talvez esses bons frutos como expressões do caráter de Cristo sendo formado em nós. Isso deveria ser algo comum na vida cristã, trivial, ordinário, não extraordinário. Mas me parece, irmãos, que o bom fruto por excelência, para que Cristo consiga um corpo conciliado, me acompanha aqui, um corpo coeso com Ele, nós precisaríamos, na história da igreja já passada, ter exercido muito mais misericórdia uns com os outros. Se nós, ao invés de julgarmos e trazermos juízo uns aos outros, e gerarmos e causarmos divisões, se nós baixássemos as nossas placas de juízo e pudéssemos exercer misericórdia, certamente em Venda Nova o Senhor teria um testemunho vivo, tudo bem, ele tem várias portas, mas já imaginou se pudéssemos dizer assim, Igreja de Cristo em Venda Nova do Imigrante, e todos os irmãos se reunissem no mesmo lugar? Por que isso não acontece? Por que esse bom fruto não acontece? Porque, irmãos, como Tiago diz aqui, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E o juízo para nós, irmãos, me perdoe dizer isso, mas é a divisão. Não há nada, irmãos, não há nada. Depois de ofendermos o Senhor Jesus com uma falsa doutrina, do que as divisões. Por que eu coloquei isso? Porque a palavra nos orienta que se houver uma doutrina que ofende o Senhor Jesus, que haja divisão. Essa é a única condição que o Senhor nos diz. Se vem alguém com doutrina que vai além ou aquém de Cristo, com esse não vos ajuntai, nem o recebais em casa, para não se tornar cúmplice deles, das suas obras más. Então, tirando essa relação da doutrina que ofende a Cristo, quando Paulo escreve Romanos capítulo 10, ele vai falar isso dos irmãos que não guardavam apenas o Senhor, mas guardavam também as coisas dos judeus. Tirando isso, as divisões jogam o nome do Senhor na lama. E por quê? Porque muitas vezes nós corremos atrás de bons frutos, bom testemunho, boas ações, e aqui eu não estou diminuindo em nada essas ações, atitudes e busca, mas muitas vezes nós sacrificamos a misericórdia em prol disso. E se tinha um que poderia ter deixado a misericórdia de lado
para realizar a sua ação de uma forma muito mais rápida, era o Senhor Jesus. Mas o que ele faz? Ele andou com os pecadores. Continuou realizando a sua obra, mas ele andou em misericórdia. Na verdade, a essência de Deus é graça e misericórdia. Nós já sabemos a definição. Graça é nos dar o que não merecemos. E misericórdia é não nos dar o que merecemos. Então atente aqui, irmãos. Quantas vezes você olha para o seu irmão e você, na sua razão, você tem certeza que ele merecia receber algo, mas aí o que nós devemos fazer? Não dar o que o irmão merece. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é andar junto mais um tempo. Isso é suportar as cargas uns dos outros. Em nome de quê? De uma plenitude de misericórdia. Então, me permitam aqui, e aí você pode discordar disso, você tem liberdade. Talvez um dos maiores frutos, ou dos melhores frutos que o testemunho de Cristo poderia dar nos nossos dias, é uma misericórdia mais ampliada. Nós somos muito julgadores e muito pouco misericordiosos uns com os outros. Por isso que o Senhor Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso ficou registrado como profecia na vida do Senhor Jesus, o Espírito me traz aqui, lá em Isaías 53. Verso 10, verso 11, por ali, de Isaías 53, o verso 11, se não me falha, ele, Cristo, né? Verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará o quê? Satisfeito. O meu servo, o justo. Então veja como ele vai trazendo essa realidade da pureza, né? Porque para com a iniquidade deles ele o perdoaria, algo mais ou menos assim, né? Então esse justo, ao perdoar a iniquidade daqueles que iriam crer nele, ele suportou a cruz, nas palavras do Hebreus, né? Suportou a vergonha, ou seja, ele manifestou misericórdia para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Uma misericórdia plena. Qual a plenitude da misericórdia de Cristo? Bons frutos. Você e eu somos os bons frutos do seu penoso trabalho. Por isso eu vejo essa expressão misericórdia e bons frutos muito unidas, ainda que, mais uma vez, eu permito dizer, poderiam ser estudadas de forma separada. Mas é muito lindo ver esse E aí, porque a misericórdia gerou bons frutos, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, você é uma morada, tá? Então, plena de misericórdia e bons frutos. Para irmos caminhando então para o final, a outra qualidade então dessa letra C, imparcial. Imparcial aqui significa constantes. E aí eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós temos uma expressão aqui similar, se não podemos até dizer semelhante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler primeiramente aí o verso 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li o 57, perdoe, 57, agora 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, essa expressão, constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, pense um pouquinho nesse verso,
com relação à misericórdia. Você está ali trabalhando no Senhor, e talvez do seu lado tenha alguns cimeis atirando pedra em você, te amaldiçoando, falando que você não vai desistir, falando que você é fraco, falando que você é isso, que você é aquilo. Quantos cimeis tem aí para amaldiçoar os Davis do Senhor? Quantos? Muitos, muitos. Espero que você não seja um deles, que nós não sejamos um deles. Mas mesmo em face a isso tudo, nós temos então aqui dois aspectos. O primeiro é que tudo, veja, tudo que nós fazemos em nome do Senhor, o que é isso? Não é em nome do Senhor como um passo de mágica, não. Tudo que de fato é validado, tem o aval do Senhor, e aí é muito difícil nós medirmos isso, mas se de fato tem o aval do Senhor naquela ação que nós estamos tendo, então, meus queridos, isso significa constância, e isso significa que nenhum desses atos de constância será tido como inútil diante do Senhor. Quer os homens vejam, quer os homens não vejam, quer seja em púlpitos, quer seja em quartos isolados e fechados. Isso não faz diferença, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Para onde eu irei? Seus olhos estão por todo lugar. Essa foi a experiência de Davi, Salmo 139. Que bom que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Porque você pode fazer qualquer coisa em Cristo e isso não será em vão. Então, às vezes, queridos, aos olhos dos homens, por que eu estou dizendo isso? Pode parecer que a vida de um cristão está um pouco inconstante. Mas pode ser também que essa inconstância seja justamente porque ela não está andando de acordo com os homens e está andando de acordo com Deus. Então, como eu disse, é algo que não é para ser medido. Por isso a misericórdia vem antes. Entende? Por isso a obra do Senhor é muito perfeita. A palavra é perfeita. Então a misericórdia, ela cobre o julgamento da constância, irmãos. Então, claro, nós devemos admoestar uns aos outros. Quanto mais o dia se aproxima, nós não podemos deixar de congregar, devemos estar nos exortando mutuamente. Nada disso é anulado com o que eu estou dizendo. Mas, meus queridos, seja constante e inabalável no Senhor. Não deixe aquele que tropeça do seu lado, ainda que ele caia na sua frente, que ele seja uma pedra de tropeço para você. Pare, erga-o. É assim que o autor aos Hebreus nos ensina, Joelhos trôpegos, pés vacilantes. Corrija, para que aquele que está tropeçando, pare de tropeçar e siga. E não, dê um chute nesse que caiu, ou fale aí, caí porque você caiu, você não devia ter caído, olha essa ação sua, derruba você e mais 10. Paremos com isso. Constância, irmãos, firmeza, sermos inabaláveis. Isso vai trazer para você e para mim uma recompensa no Senhor. Uma recompensa porque nós estamos exercendo a misericórdia. Porque nós compreendemos que Deus não muda, que Ele te deu paz, que Ele te perdoou e que Ele te chamou para cooperar. E nessa cooperação nós vamos colocar a misericórdia em primeiro lugar e a constância aliada. Porque muitas vezes nós deixamos de transmitir misericórdia como justificativas de não seguirmos adiante. Eu não vou mais lá por causa disso, daquilo. Eu não quero fazer mais isso por causa daquilo. Eu não isso por causa daquilo e daquilo. Então a nossa inconstância tem como desculpa a falta de misericórdia. Sendo que, pelo que estamos entendendo, a constância é uma manifestação de misericórdia. Você já pensou se o Senhor fosse inconstante com relação a você e a mim? Ou seja, quando você tropeça, Ele fala assim, agora não é mais com você, sai para lá, pecador. Quantas vezes o Senhor tinha deixado você e eu de lado? E se o Senhor nos trata assim, sendo Ele quem é,
como nós podemos ousar não nos tratarmos assim, sendo nós quem somos? E por fim, então, sem fingimento. Aqui os irmãos já sabem que essa é uma qualidade que a mim mesmo me toca muito, né? Porque se tem algo que eu sempre falei com os irmãos e sempre pedi aos irmãos, é que sejam então verdadeiros. Nunca falei de perfeição, nunca falei de ausência de pecado, nunca, porque essas coisas não são essenciais na convivência. O que é essencial na convivência é sermos sem fingimento, é sermos verdadeiros. Se você quiser anotar um texto aí, Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sincero coração. Está ali de novo uma nova lista de realidades: sincero coração, plena certeza de fé, coração purificado de má consciência, o corpo lavado de água pura, e a sequência segue. Mas a primeira é Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sincero coração. Primeiro do Senhor, irmãos, porque não há como, termos um coração maquiado diante do Senhor. Mas me permitam, diante de tudo que ouvimos nessa noite, dizer a você, e a mim também, obviamente, vamos procurar nos aproximarmos com sincero coração, sem cera é o sentido lá, sem maquiagens. Sabe aquele relacionamento que a mulher se arruma, se maquia todo no primeiro encontro, conquista o homem, no outro dia de manhã, a hora que o homem abre o olho, ou o contrário também é verdadeiro, que a maquiagem saiu. Hoje em dia, então, irmãos, tem cada maquiagem aí que não é essa vida, irmãos, que nós devemos ter com o Senhor. E me permitam frisar, uns com os outros, nós não precisamos. Não há ninguém perfeito no nosso meio. Há alguns mais maduros, outros menos maduros. Talvez uns tiveram um relacionamento primeiro, outros depois. Isso não importa. Importa que todos nós somos um em Cristo. Então esse grande candeeiro, ele será mantido aceso com uma condição. E aqui eu termino. É a condição também das 7 igrejas em Apocalipse. É mais uma realidade dos 7 ali. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o que é isso traduzido? Arrependimento. Então, irmãos, é tempo sim de nós nos arrependermos da tratativa uns com os outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros, conciliar uns com os outros, evitar divisões, evitar contendas, evitar falácias. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós vamos cobrir uns aos outros. O amor cobre multidões de pecados. Não é passar a mão, irmãos, mas é o seu irmão, é cobrir ele. Vem para cá, vamos conversar, vamos nos ajudar, vamos andar mais um tempo, vamos respeitar uns aos outros, os limites e as limitações de cada um. Vamos nos exortar para que nós não nos acomodemos em nossas fraquezas, tudo feito em amor, com o fim de edificar, para que esse grande candeeiro possa brilhar. Então o Senhor vai vir com a sua espivitadeira e vai cortar ali os pavios, até então o óleo embebecer de novo ali e o fogo continuar reluzente nesta terra. Amém? Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te bendizemos, Senhor. Obrigado por tua palavra, por tudo que ouvimos desde a abertura até aqui. Senhor, Abraão, quando recebe o chamado, ele não sabia para onde ia, e ele foi. Hoje, nós já sabemos para onde vamos. Na verdade, por conta de tua bondade, nós já sabemos aonde estamos. Então, Pai, nós te agradecemos, porque nós já estamos assentados contigo nas regiões celestiais. O nosso futuro é certo. Mas o Senhor ainda planejou algo a mais, não só de estarmos contigo, mas sermos manifestos em glória contigo.
E aí está a nossa responsabilidade, Senhor. Então toma as nossas vidas, orienta-nos, guia-nos, para que nós sejamos moldados ao Teu caráter. Te bendizemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém.